Muito boa noite, bem-vindos ao nosso fechamento diário, dia 20 de julho, segunda-feira, dia de alta nos mercados. Vamos fazer o disclaimer: não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. E falando para quem tem interesse em fazer o curso, ainda estamos com o cupom de 15% off no curso de análise técnica. O cupom é AT15, Análise Técnica 15, AT15, tá bom? Voltando aqui então na plataforma, hoje aí dia de alta nos mercados, fechamos em boa alta de 1,49%, volume ali na média, né? Não foi um volume alto, mas está na média, 20,5 bilhões, e seguimos indo em direção agora aqui a resistência imediata dos 105.200 pontos, que eu já tinha mapeado para vocês, que é a projeção desse triângulo rompido para cima, né? Então nós temos aí toda essa distância daqui projetada para cima, né? Aponta lá nos 105.200 pontos. E essa região é o fundo, tá, de novembro. Se a gente dar um zoom aqui no gráfico, vocês vão ver que essa região aqui é uma região do fundo aqui, tá? De novembro, do topinho aqui de setembro do ano passado. Então a região dos 105 a 106.500 vai ser uma região de resistência imediata para o Ibov, tá? A gente já vem subindo aí há 2 dias seguidos fortes, tá? Então, apesar da queda aí, apesar da queda na quinta-feira, sexta-feira subimos forte, 2,32 e agora hoje mais 1,49. Então, pode ser sim que suba amanhã, vamos testar a região dos 105 a 106 mil pontos. É provável sim, mas veja que a gente já está ficando um pouquinho afastado das médias. Então não é de se assustar se vier uma lateralização, tá? Ou mesmo uma leve correção aqui nos próximos pregões para a média de 9 chegar mais próxima, tá? Então nós temos esse cenário de possível lateralização, correção até a média de 9 chegar, ou, tá? Um outro cenário possível, a gente já amanhã já vim tentar romper essa região aqui, tá? E depois a gente talvez lateralizar aqui ou fazer uma leve correção. Vamos ver qual o cenário mais provável, mas independente disso, a tendência, o viés é altista, seguimos apontando para cima, tá? Inclusive aí nós fechamos na máxima, né? Fechamos aí aos quase na máxima. A máxima foi 104, 438, nós fechamos no 104, 426, tá? Praticamente na máxima, tá bom? Vamos falar um pouquinho do índice futuro, como fechou. O índice futuro tem o mesmo cenário do Ibov, tá? Fechou um pouquinho mais fraco, mas fechou forte também, 0,89 de alta, tá? Na sexta-feira ele já tinha fechado na máxima, né? Então no final do pregão deu uma puxada, por isso que agora também sobe menos, né? Por causa do ajuste aí. Então alta de 0,89, volume baixo ainda, tá? Abaixo da média de 209 bilhões aí no índice futuro, e o alvo, tá? A resistência, vamos dizer assim, imediata do índice futuro está lá nos 105.900 pontos, tá? Que é exatamente a projeção desse triângulo ascendente para cima. E é isso que a gente vai tentar testar. É a região dos 106 mil pontos arredondando, ok? Só deixa eu ver se essa região também bate. Bate com essa região aqui, ó, tá? Do fundo aí de novembro, ok? Então essa é a região que nós temos
que vencer, que vai funcionar como uma barreira imediata no Ibov e no índice futuro a região arredondando aí dos 106 mil pontos, ok? O dólar tá fazendo graça, né, como eu falei para vocês, totalmente lateral e além disso, a graça que eu digo que ele está fazendo é em relação a isso aqui, né? Olha só, alta, queda, alta, queda, alta, queda, alta, queda. Seguindo o padrão, amanhã vai ser alta no dólar, porque hoje foi queda. Então, dólar aí, queda de 1,09%, volume baixo, 147 bilhões de volume financeiro. E não tem nada a fazer no dólar aqui enquanto não romper essa congestão, tá? Nada a fazer, tá? Enquanto a gente não romper aqui. Tá totalmente de lado, médias emboladas, bandas se fechando. Então é pedir para perder dinheiro. Lógico que dá para você operar no intraday, operar nos 5 minutos, nos 2 minutos, fazer um day trade, óbvio que dá, mas para carregar a posição aqui, né? Como eu falei para vocês, um dia alta, outro dia baixa, né? Tá sem direção, totalmente de lado. Então nós temos que aguardar para ver se no dólar a gente rompe. E aí a gente vai ter uma resistência firme aqui em cima, tá? Que vai ser na região dos 5.514 pontos e um suporte forte aqui embaixo na região dos 5.143 pontos. A gente precisa ver para onde ele vai querer ir, se é para cima ou para baixo, e aí sim a gente vai ter pontos de resistência e suporte bem visíveis aí. Por hora não temos nada a fazer no dólar, tá? Contudo, o viés ainda é altista. O salário agora aí dos índices dos papéis, além do que já falamos, SPX, alta de 0,84, volume baixo, tá? Mas felizmente estamos conseguindo romper essa ilha de reversão que estava no 2.333 pontos, com um Pavisa ali nos 3.238, nós fechamos nos 3.251. E onde a gente foi tocar? Será que tem alguma coincidência? Foi um ponto aleatório? Não, né? A gente foi tocar na fronteira inferior desse gap. Então agora nós temos que vencer a região dos 3.259 pontos. Inclusive precisamos superar a máxima de hoje para realmente confirmar esse rompimento. E aí a tendência é que nós corramos para fechar então esse gap aí que nós temos em aberto, tá? Que é lá na região dos 3.328 pontos. Um alvo primário desse pivô fica aqui no meio desse gap, na região dos 3.298, vai 3.300 arredondando. E caso consigamos então fazer aqui um novo pivô, né? Veja aí que nós estamos com o pivô ativado, agora a tendência é que ele comece a fazer um zigue-zague ascendente. Aí um alvo secundário, tá, ficaria lá em novas máximas históricas na região dos 3.411 pontos, tá? Então, tendência de alta. Parece que estamos rompendo finalmente essa ilha de reversão, mas precisamos da confirmação amanhã, superando a máxima de hoje. A máxima de hoje foi 3.258 pontos, exatamente na fronteira inferior do gap. Então, se conseguirmos superar e principalmente fechar acima desses 3.259, a tendência então é que esse gap, esse vão que existe aqui entre os preços, né, ele puxe a gente os preços para fechar esse gap lá nos 3.328 pontos. Não tem afastamento das médias, a gente está bem próximo às médias aqui, tá? Não tem sobrecompra no IFR, no Ibov a gente está na casa dos 69, aqui no SPX está na casa dos 63. Então segue apontando para cima sem sobrecompra, tá? O OBV tá legal também, rompendo. Então segue aí apontando para cima, a expectativa é a gente testar o fechamento desse gap lá nos 3.393 pontos, 3.400, tá? O gap de preço é os 3.328, o gap de corpo aí é 3.337, ok? EWZ alta
de 2,17, queda no dólar ajudando. Fechamos o gap que nós tínhamos aqui nos 31,61, tá? Então fomos lá fechar o gap. Vou tirar essas linhas aqui. Para a gente ficar agora mais livre para ver, já fechamos o gap, já dá uma visão bem clara que foi fechado. E agora a nossa próxima resistência a ser vencida na região dos 33,30, tá? No IWZ. O volume foi na média hoje, mas nada espetacular. Esperamos um volume maior para que nós possamos ir testar os 33,30, que vai ser uma região que provavelmente vai ter briga, tá? E acima dessa região a gente tem outro gap para fechar, que é esse gap aqui do crash do carnaval, que a gente entrou nele parcialmente e depois voltamos, né? Aí montamos uma ilha de reversão e agora que nós estamos conseguindo vencer, né, esse primeiro gap, temos essa ilha acima a vencer. Aqui vai ser outra briga, assim como nós vimos no SPX, tá? Quando vencermos os 33,35 e a nossa meta é fechar o gap lá nos 34,60, ok? Mercados emergentes salta de 1,29, fechando aí nos 43,32. Não mudou em nada o cenário, tá? Que eu falei para vocês, a gente tem uma consolidação aqui, ativou um 9,4 de compra, tá? A gente está dentro dessa consolidação, temos que esperar um rompimento para cima ou para baixo aí para avaliar a entrada. Quem gosta de antecipar, ativou hoje aí um 9,4 na superação da máxima de sexta-feira, que foi 42,86. Então, um ponto a ser vencido aí nos mercados emergentes é os 43,90, 44 dólares, ok? O Brent praticamente estável, 0,19, totalmente de lado. Nada a fazer aí enquanto não vemos o rompimento, segue nesse triângulo, né? Gap lá nos 45,20, nada a fazer, médias inclinadas para cima, viés continua altista, muito travado, muito de lado aí o Brent. Papéis, Ambev, Ambev 3, queda de 0,28, segue aí mais lateral depois da queda forte que ele teve no dia 13 de julho, né? Segue agora mais travadinho, o volume foi bom, acima da média, deixou um dojizinho. Então, nada a fazer, a gente está travado, assim como em bancos, tá? A gente tem aí uma região de congestão aí a ser vencida em Ambev. Vamos ver como o papel se comporta. Bandas estreitas, de lado, cenário ideal se você quer fazer trade rápida para você perder dinheiro, tá? Você vai entrar talvez querendo agora vai subir, vai testar o topo, aí devolve, aí você estopa com prejuízo. Então, para quem quer se posicionar para longo prazo, óleo semanal, tranquilo, mas para quem quer fazer trade curto aqui, você vai perder dinheiro provavelmente. Então, nada a fazer por enquanto. Azul 4, queda de 0,96, segue dentro da consolidação. Papelzinho não anda, travado, tá? Médias flat, aqui de 9 de 21, a média de 50 subindo. Pode ser que mais para frente, se ele continuar aqui dentro, a média de 50 seja que dê impulso para ele finalmente romper. O ativo está de lado aí há mais de um mês, tá? Então segue aí dentro da consolidação, médias totalmente fechadas, a bandas totalmente fechadas. Em breve deve dar um forte rally, seja, né? O rally geralmente a gente associa com alta, mas pode ser um forte movimento tanto altista como baixista. Vamos aguardar aí. B3, né? Aquela ação que tá cara, muito cara a B3, né? Alta de 5,49, fazendo novas máximas históricas, volume alto e segue apontando para cima, tá? Tendência linda, médias inclinadas. Papel vier a corrigir, vier a tocar MM9, vai dar nova oportunidade para avaliar a entrada, fazendo novas máximas históricas aí, segue apontando para cima por hora. Já tem sim, tá, um nível de sobrecompra relevante, 82,91, 83 arredondando. Contudo, ainda não mostrou que vai corrigir. Tá? Se vier testar MM9, estressar aqui a LTA,
pode dar uma oportunidade para compra. Agora você não compra, mas tampouco você vende, ok? Banco do Brasil, queda de 0,39. Banco do Brasil era que tinha dado um sinal positivo na sexta-feira, rompendo, né, os 35,13, chegou a superar a máxima, mas refutou o movimento, tá? Então ainda precisamos, confirmou, superou a máxima, mas ainda precisamos que ele, né, mostre que realmente está rompendo. Ele deu uma refutada no movimento. O interessante é que ele fechou com leve baixa. Então, apesar de, né, ameaçar cair forte aqui durante o pregão, ele recuperou, se mantendo acima dos 35,13, o que é um bom sinal, tá? Então vamos ver dos bancos é o que continua melhor, aparentemente melhor. Temos uma resistência intermediária na região dos 36,30 e sendo superada 38,17. Bradesco, alta de 0,94, volume fraco, continua de lado. Precisamos ver o rompimento dessa região. Não foi ainda dessa vez, mas as médias seguem inclinadas para cima. Precisamos ver aqui um candle de ignição com volume para irmos testar a região desse topo aqui nos 23,63 junto com a média de 400, o Yielder aqui que vem caindo, tá? Então essa região dos 23,60 a 23,90 vai ser uma região importante de resistência a ser vencida. Primeiro precisamos ver um candle rompendo essa estrutura, tá? Onde no dia 15 ele tentou, violou, mas refutou o movimento. Então a máxima do candle aqui nos 23,14 também serve como uma resistência intermediária. Brasil Foods, finalmente o papel reagiu aí, alta de 2,76, tá? Papel pode agora com esse sinal, tá? Finalmente o papel demonstrou aí que está querendo romper, né, esse canal de baixa. E eu falei para vocês o que a gente precisaria ver aqui em Brasil Foods, não sei se vocês lembram, mas eu falei exatamente que era preciso romper, né, e fazer um pivô. A gente consegue enxergar agora aqui também um possível, tá? Tomando como base essa região aqui de suporte dos 20, tá? Então tomando como uma região de suporte aqui os 20. Deixa eu colocar aqui para ficar mais visível, tá? Os 20 ali. O que que a gente enxerga? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui na mínima desse na abertura desse candle. Ali os 20, tá? O que que a gente pode enxergar aqui, tá? E que também poderia dar uma entrada. Vou até deletar essa linha aqui. Um fundo duplo, tá? Conhecido como W, ok? E a projeção desse W a gente poderia ver ali na casa dos R$ 23, tá? Precisaria superar os 21,53, ativaria esse fundo duplo e projetaria alvo lá na região dos 23, que é onde tem aqui esses topos aqui, tá? Então pode ser que Brasil Foods finalmente esteja andando, né? Marfrig andou, outros frigos andaram, então pode ser que agora Brasil Foods comece uma reação, vamos ver. Ativo hoje 9,1 de compra, tá? Porque na sexta-feira virou a média de 9 para cima. Então, quem já estava olhando isso poderia ter entrado hoje na superação da máxima de sexta-feira, que foi 20,99. O Brasil Foods aí fechou a 21,25, ok? Tem uma resistência intermediária aqui na região dos 21,53, junto com a MM50, mas rompendo esses 21,50 projetaria alvo lá na região dos R$ 23. Ciel, queda de 0,38. Então tá dando a oportunidade que eu tinha falado para vocês, né? E que eu falei para vocês que o ativo estava rompendo essa congestão. E o ideal para quem estivesse avaliando a oportunidade era que o ativo ficasse 1, 2 candles de lado. E ele está fazendo isso.
Então, a hora que a média de 9 chegar aqui, né, mais próximo, ele pode estar montando aqui um 9.3 de compra, ativar e aí dá uma oportunidade de você antecipar um pivô, tá? Para ir testar a região dos 5,90 ali, R$ 6, tá? Que é a primeira resistência relevante a ser vencida e junto com a MM200 que está caindo, tá? Então ela pode chegar nessa região dos 6 aí também. Nossa querida Conga, alta de 9 com de 2,67, tá? Chegou a estar subindo mais forte, quase encostou nos R$ 10, aí a máxima foi 9,91. Mas o ativo, como falei para vocês, ele já tem uma sobrecompra relevante no diário, tá? Então não deve surpreender se o ativo ficar um pouco mais travado, tem muito short no papel. Então é sim, a probabilidade é do papel ficar alguns dias de lado, vir descansar, a média de 9 está subindo, não devemos nos assustar. Ah, mas Cogna não era para estar subindo forte com a alta da Vasta, olha o tanto que ela subiu, né? Ela precisa descansar, fazer um zigue-zague ascendente. E depois de ela ter puxado na quinta-feira 5%, depois na sexta-feira 1,74, hoje mais 2,67, é normal e natural esperar uma lateralização, ou seja, uma correção pelo menos um tempo, ou até mesmo no preço, para ela vir fazer um novo pivô. Tá? A precificação deve sair entre essa semana e a semana que vem, o IPO da Vasta. O papel segue apontando para cima. O alvo inicial aí desse pivô é 10,38. Tá? Então vejo, apesar da probabilidade de poder haver uma correção, uma lateralização aqui nos próximos pregões, continua apontando para cima, tá? Forte a tendência de alta aí de Conga. Cogni 3. CSNA 0,25 de queda, fechando ali nos 11,87. Segue mais travadinho, tá? Volume hoje bem fraquinho, olha só. Muito fraco, tá? Precisamos ver um pivôzinho aqui. Rompendo aqui essa região dos 12,40 para enxergar uma alta aí, uma nova pernada de alta para a região dos 13,60, tá? Que é onde tem essa região de topos aqui, ok? A gente tem um gapzinho intermediário aqui, mas que eu acho que não vai ter muita relevância, muita briga, porque ele está muito próximo desse topo deixado nos 12,40, tá? Então acredito que a briga maior vai ser nos 13,67. Contudo, precisamos ver esse novo pivô. Gerdau estável, 0 a 0, de lado, segue respeitando a média de 9, ainda não tocou a LTA. Pode ser que quando toque a LTA seja oportunidade aí que a gente estava esperando. Volume muito baixo, tá? Segue acumulando para tentar fechar o gap lá nos 18,82, tá? Ativo bem de lado, mas as médias continuam inclinadas para cima. E amanhã já vai estar testando essa região da LTA. Vamos ver como se comporta, ok? Goal alta de 1,05, fechando aos 7,68. Contudo, ainda não fez um pivô. Segue muito parecida com Gerdau, tá? Médias inclinadas para cima. Tem a região do 7,77 até o 7,91 ali, que é uma região de gap a ser vencida, vencendo. Acredito no movimento para vir fechar o gap ali nos 8,94. O volume também bem fraquinho, segue acumulando aí Goal. Gol 4, queda de 0,87, tal como o Azul, segue aí brigando, tá? Não conseguiu romper ainda esse triângulo aí ascendente que montou, tá? Segue na briga, vamos ver se consegue definitivamente romper. Tem, né, um 9.3 bonito armado, então superando a máxima de hoje no pregão de amanhã ativa, e pode ser uma antecipação desse rompimento. A máxima está nos 20,95, tá? Então superando amanhã 20,95 ativa 9.3 de compra em Gol. Índice imobiliário alta de 1,52, tá?
Então eu não tenho uma construtora que tem muito volume que se destaque, então por isso que eu costumo colocar índice imobiliário aqui. Vai rompendo a MM200, tá? Na região dos 1.100 pontos. E agora tem a resistência imediata dos 1.127, ativando esse pivô, projeta a 1.268, ok? Então aí forte o índice imobiliário. Vamos ver aí se consegue romper. E RBR, queda de 0,89, papelzinho feio, volume minguando, segue no canal de baixa, nada a fazer por hora enquanto não fizer um pivô, tá? Um rompimento desse canal e depois um pivô para a gente acreditar que ele vai testar os 12,80 até a região dos R$ 14. Por enquanto nada a fazer em RBR. Itaúsa, alta de 1,46. O ativo está indo testar a região de resistência ali nos 10,60. Vamos ver se consegue romper, por enquanto ainda de lado. Rompendo, próxima resistência ali nos 11,20, onde está passando a MM200. O volume hoje foi bom, acima da média. Tá? Então de olho em Itaúsa. Itube, 0,29 de alta, olha só, hein? Não consegue romper de jeito nenhum esse triângulo simétrico. Olha só, né? Coincidência aqui o risquinho que a gente faz, né? Segue então aí dentro do triângulo, tá acumulando, diminuindo volatilidade, médias inclinadas para cima. O que a gente precisa ver, quem gosta de antecipar, é o rompimento desse triângulo com volume, tá? Vai ser um indicador legal para você antecipar o rompimento e a região que ele precisa vencer é o topo deixado ali no começo de junho, ali nos 28,60, tá? Então, eu não quero esperar ele lá romper, então eu posso antecipar aqui o rompimento desse triângulo para antecipar o rompimento que ele tende a fazer aqui acima, tá? Papel muito de lado aí, o triângulo vem sendo montado desde o começo de junho, ou seja, um mês e meio, tá? Montando esse triângulo simétrico. Vamos ver se ele rompe para finalmente testar a região dos 28,60. Volume fraco aí também. JBS, alta de 1,66, fechando nos 22,66. Ainda não conseguiu romper os 23,20, chegou perto hoje, a máxima foi 23,09, mas ainda segue lateral, segue de lado. Precisamos ver o rompimento. O volume foi bom, tá? Foi praticamente igual ao de sexta-feira, mas refutou boa parte do movimento. Precisamos ver o candle de rompimento com convicção para irmos testar os 24,30, onde está passando a MM200. Klabin, alta de 1,58. Está tentando romper também a região dos 21,11. Fechou nos 21,27. Temos ainda esse pavio a ser vencido, ou seja, ele está ali em cima da pinta. Não podemos dizer que efetivamente rompeu, tá? Até fechou acima, né? A máxima aqui foi 21,25. Não, ele fechou exatamente em cima, né? A máxima aqui foi 21,25 e o fechamento não, foi 21,27. Fechou 2 centavos acima. Ainda tá brigando, tá? O ruim é que ele deixou um pavio, tá? Superior, o volume não foi bom. Então, assim, ainda eu aguardo que Klabin dê um sinal mais convincente com volume para que pudéssemos esperar uma pernada aqui até os 23,42, tá? Esse, apesar de fechar 2 cents acima dessa máxima, não me convenceu por conta do volume baixo e o pavio que deixou, tá? Então eu esperaria definitivamente ele superar e fechar acima ali dos 21,49 agora, tá? Vou até tirar essa linha aqui. Então vamos esperar ele fechar com convicção acima dos 21,49 para ter uma probabilidade maior de uma pernada até os 23,42. Lame 4, queda de 0,20, fechando aí aos 35,33. Na sexta-feira refutou parte do movimento, hoje abriu em gap e refutou, então tá um pouquinho travado aí. Lame, tá? Mas tá rodando o 9,3 de compra. Resistência imediata aqui nos
35,73, que foi a máxima desse candle no dia 9, né, que teve volume, acima da média, um candle foi grande, aí de 10% de alta, e acima desse patamar a gente tem os 36,88, tá? Então tá travadinho aqui por enquanto também, lame, mas segue com 9,3 de compra em andamento. Volume bom hoje também acima da média aí. Loja Center, alta de 1,18 nos 42,75. Tá muito parecida aí com JBS, né? Ainda travadinha, veio, né? Topo, fundo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e vamos ver se ela consegue novamente testar a região de topo ali nos 44,90, R$ 45. Tem espaço, tá? Hoje fechou na máxima, mas o volume não agradou. Volumeco, volumeco. Precisamos ver um candle com convicção, né, de ignição para vermos um teste dessa região. E rompendo definitivamente essa região, aí temos a MM200, que está na faixa dos 42,60, que vai ser a próxima região a ser testada. Tá? Fraquinha ainda, loja Sena. Magazine Luiza, outro papel, né? Tá caro, o papel tá caro, 6,10% de alta, puxada, consolida, puxada, consolida, ora, vez ou outra vai testar MM9 com mais convicção, o AM21, que é quando dá oportunidade, olha aqui, né? No caso aqui no final de maio, deu essa puxada, descansou 7 pregões até MM21, e aqui superando a máxima era compra, né? Compra forte, quem comprou aqui está surfando, olha só. Quem comprou aqui até inclusive conduziu pela média móvel de 9, né? O único susto que deu foi aqui, mas ela acabou. Quem gosta de estopar na perda da mínima até estopou. Quem gerenciou um pouquinho mais conseguiu surfar. Mas só para ter uma ideia aqui de quem que entrou nesse PCzinho aqui, se tivesse gerenciado levando até hoje, estava surfando aí 40%. Isso falando de um mês e meio, 40%. Em Magazine Luiza, que já subiu barbaridade, 40% em um mês e meio. Em Magazine Luiza, que já, né, subiu não sei quantos mil por cento. Então, o gráfico, o tendência, né? Trends are friend, a tendência é sua amiga. O tendência que você vai conseguir ganhar. Marfrig, alta de 3,35, chegou a estar subindo mais forte durante o dia, né? Deixou um candle aí baixista, um shooting star, fora das bandas, alta de 3,35, fechou hoje aos 15,10, a máxima do dia chegou a 15,63, e sim, se perder a mínima de hoje, sugere uma correção até as médias, mas é normal e natural, tá? O ativo está fechando aí em nova máxima histórica, fazendo nova máxima histórica de fechamento intraday, e vai ser natural, né? A gente vê 4 dias aí de alta, se o ativo vier a testar MM9 para fazer um novo pivô, tá? Vai ser natural, vai ser normal, porque ele está fora das bandas de Bollinger, as bandas estão se abrindo agora, tá? Então se ele vier ficar 2 candles de lado e vir testar aqui, vai dar oportunidade de nova compra. Volume muito bom, né? Sexta-feira e hoje, volume forte, que mostra o comprometimento aí com a alta forte de que os comprados podem levar o papel para outros níveis, tá? Tenho posição nesse papel no semanal, aguardando lá os 21,30. Petrobras estável 0 a 0, né? Dojizinho, candle pequenininho, volumeco, tá dependendo muito, né, do movimento do petróleo. Tanto no petróleo quanto na Petrobras o viés é altista, mas ainda não conseguiu romper a resistência lá
no Brent, nem aqui Petrobras conseguiu definitivamente romper os R$ 23, tá? Então ela precisa romper os 23, acima tem a MM200 que hoje está na faixa dos 23,99, fazendo um pivô, rompendo a MM200, aí a gente pode projetar alvos mais altos aí para a Petro, principalmente nessa região de gap aqui, tá? Entre 27,40 e 28,60 tem um gap aí. Deixa eu ajustar aqui. Entre 27,40 e R$ 29 tem um gap a ser fechado. Então, caso a gente consiga realmente fazer um pivô e iniciar um candle de ignição, acredito que vamos testar rapidamente a fronteira inferior do gap lá nos 27,40. Sambi 11 praticamente estável, 0,13 de alta, fechando nos 29,85. Segue lateral, assim como o Bradesco, assim como o Itaú, tá? Bandas se fechando cada vez mais. Precisamos ver o rompimento ali definitivo dos 30,28. Acima temos 31,78 e acima temos 32,97. O volumeco hoje, tá? Segue aí consolidando. SUSB 3, alta de 0,98, fechando nos 40,24. Então pode ser o sinal aí que a gente estava esperando, que SUSB realmente rompa ali os 40, 40,15, tá? O volume não foi bom, segue ali fraquinho, tá na média, tá, de 20 períodos. Mas acima desse patamar a gente consegue já enxergar talvez um movimento mais direcional para o papel e que ele inicie, tá? A expectativa maior é que ele inicie aí um zigue-zague ascendente, tá? Para vir testar, olhando aí no prazo mais de algumas semanas à frente, tá? A região dos 51,20. Mas ele vai por hora afastando uma coisa bem importante que a gente estava olhando no papel quando ele fez essa puxada, né? E aí tocou 51,20, corrigiu e aí a gente falou, opa, pode estar montando um possível ombro, cabeça, ombro. E parece que agora ele está refutando de vez esse padrão, tá? E geralmente quando a gente refuta esse padrão de ombro, cabeça, ombro, a gente tem, tá, uma puxada forte aí. Vamos ver como se comporta SUSB, tá? Ela é muito ligada com o dólar, então o dólar mais forte ajuda. Vamos ver como se comporta. Os em Minas, queda de 0,40, segue totalmente de lado, travado nas médias, bandas se fechando, tá? Então o pessoal me pergunta, né? Eu tinha montado a posição tentando justamente antecipar esse rompimento. Ah, você vai sair da posição? Você vai sair da posição? Não tem o que fazer, pessoal. Opções você opera com o dinheiro que você aceita perder por completo. Não adianta querer ficar colocando stop de 1 centavo para cima para baixo, você vai ser violinado, a hora que o papel começar a subir você vai estar fora. Então eu tentei entrar, posicionei antecipando, né, esse rompimento, o papel está de lado, obviamente com o tempo passa a ação ou a opção começa a cair, mas é um dinheiro que eu aceito perder. Se o papel vier a dar uma porrada aqui, um candle de convicção rompendo, a opção vai, né, começar a andar 50%, 100%, 200%, dependendo muito da velocidade com que ele se movimente. Por agora não tem nada a fazer, está de lado. Eu não vou zerar a opção porque a opção está de lado. O viés é altista, tá? A única coisa que fica feio é se ele virar definitivamente essas médias para baixo, perder esse fundo aqui, né? Fechar abaixo desse fundo convicção ali nos R$ 7, aí o papel fica feio, mas por hora ele está travado, acumulando. Para que eu vou zerar a opção aqui? Eu entrei com risco calculado de perder 0,50, 1% do PL, então não tem preocupação. O pessoal fica ansioso, você vai zerar, você vai sair. Pessoal, você tem que operar com uma quantia do patrimônio que você aceita perder. Quando der certo a operação, você vai multiplicar aquele 1%, ele vai virar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8%. E quando perder, você vai virar pó. Vai perder 1%. Às vezes que der certo, compensa o que você perdeu aquele 1%, tá? Agora, o cara quer colocar 50% do PL numa opção, o cara vai perder. Né? O cara vai ficar ansioso, o cara não vai dormir e não vai saber o que fazer, vai ficar desesperado. Qualquer altinha que ele tiver de 5% ele vai zerar porque ele está com um capital muito grande. Então não é assim que se opera opções, tá?
Façam o curso do Ferri, façam o curso do Felipe em Aprenda a Investir. O Lucas está fazendo um curso básico de opções. Aprendam o que é opção, né? Porque a gente tem dúvidas muito básicas. Aprendam o que é opção, como operar a opção, para que vocês tenham uma taxa de sucesso maior. Vale 3, queda de 0,39, ativou, né? Eu falei que não era ideal, mas que tinha um 9,2 aí armado, tá? Então o trigger era da máxima de quinta, não foi a máxima de sexta, hoje superou. Não era ideal por quê? Porque ele não veio colar aqui na MM9, tá? Mas ativou. Tem um 9,2 de compra armado, uma compra mais clara, e se o papel, principalmente se o papel ficar um pouquinho, descansar mais um pouquinho, vai ser no pivô, no rompimento do 62,93. Tá? Volume bem baixo hoje, mas ativou um 9,2 de compra. Via Varejo, alta de 7,35 nos 21,17. Ativo muito forte. Tá? Nós vemos aí os últimos 4 pregões, 3,94 de alta, 2,98 de alta, 3,79 de alta, 7,35 de alta. Tá? A impressão que dá, tá? A impressão que eu tenho é que pode ser um candle de exaustão, candle grande, amplo, com volumaço. Tá? Exaustão para virar tendência? Não, exaustão do movimento, dessa perna aqui. Tá? Então o que, que a gente espera? Puxou, subiu reto. A gente espera agora uma correção para fazer um novo pivô, para vir uma correção, para fazer um novo pivô. É assim que funciona. Expansão e contração. Aqui que a gente poderia esperar uma correção maior, ele corrigiu de lado, né? Ficou fora das bandas, ficou 3 candles de lado e outra paulada, não deu oportunidade clara aqui. Então agora chega num candle amplo, com volume forte e pode ser um candle que denota exaustão do movimento. Então seria natural. A gente trabalha com probabilidades, tá? Na renda variável você não tem certeza nunca de nada, de 100%. Então a gente trabalha com probabilidades. Qual a probabilidade maior agora depois dessa puxada, depois desse pico de volume, depois do FR estar lá nos 86, tá? É esperar uma correção. Não significa que você está virando tendência de alta para baixo. Simplesmente uma correção dentro da sua tendência de alta. Então é normal e natural, tá? Não espere que o ativo suba mais 20, 10, 15, 20% amanhã, porque a probabilidade está contra você. Pode ser que suba? Sim, pode ser que suba, mas a probabilidade é menor, dado que a gente já está uma pernada forte de alta, com esticado em relação à média, está afastado em relação à média, deixa um candle amplo com um pico de volume. Então é mais natural, é mais saudável que ele corrija. Tá? Pode ser que a correção seja no tempo, seja uma correção lateral. Mas é natural, é mais provável que venha uma correção no papel. Para ele continuar a sua tendência de alta. Não muda nada na tendência. Tá? O OBV mostra o rompimento, novas máximas, fortíssimo, mas a gente já tem um nível de sobrecompra relevante. Olha só. Tá? A gente chegou num pico aqui no começo de junho em 84 no FR. A gente já está ganhando esse nível. A gente tem uma máxima aqui em janeiro, tá? Que foi quando o papel também puxou fortíssimo. Chegou na região ali dos 89, tá? E a gente está nos 86, 87. Então pode ser que suba mais ainda? Sim, pode, mas a probabilidade não está a favor disso. A probabilidade maior é que a gente aguarde, espere uma correção, nem que seja no tempo, tá? Em via varejo. VEG3 alta de 3,56 depois de romper, né? Olha só, acumulou, rompeu forte na sexta-feira com 6,49 de alta e hoje mais 3,56. Papel fortíssimo, tá? Tem sobrecompra no FR? Tem, tá fazendo novas máximas, região do 86, tá? E veja aí que está nas máximas mesmo. Se a gente pegar, né, janeiro esse ano, está superando as máximas. A máxima foi no meio do ano passado, ali na região dos 88. A gente está 86. Então o papel
que descansou e puxou. Tem probabilidade, tem chance de ele continuar subindo? Tem, mas assim como Via Varejo, a probabilidade não está jogando a favor. Tá? A probabilidade de ele continuar puxando forte é menor. Contudo, diferente de Via Varejo, ele consolidou, veio até a média móvel e deu uma paulada. Ou seja, ele tinha a probabilidade de dar uma pernada de alta. Não sabemos se essa pernada terminou ainda. Mas Via Varejo não, ela rompeu, né? Só para a gente comparar, ela rompeu e não deu oportunidade, não deu correção. Rompeu o topo histórico, ficou fora das bandas, 3 candles e continuou, nem veio tocar a MM9, tá? Não veio dessa oportunidade. Então ela está mais esticada, um distanciamento maior da MM21 para o preço em relação à VEG, tá? Veja que a VEG ela saiu das médias, né? O candle de sexta-feira, então está mais próximo, tá? Então pode ser que ainda amanhã tenha uma alta, sim, mas a probabilidade já começa a jogar também contra a VEG, tá? Uma correção, uma lateralização é saudável e natural. Cosan, falei para vocês na sexta-feira também, estava fazendo nova máxima histórica dentro de um canal de alta. Estava próximo, né, a fazer máxima histórica e agora fez máxima histórica, alta de 3,70, a máxima do dia foi 85,70, fechou nos 84,75, forte, tá? Mas já está testando a região do topo do canal, então é natural e saudável esperar que ela faça também uma correção, lateralize aqui para continuar sua tendência, tá? Mas nova máxima histórica em Cosan, bem legal, bem bonita. Não tem uma sobrecompra muito relevante, tá no 74, ali 75, tá? Então tá com menos sobrecompra do que Via Varejo, do que VEG. Bem legal aí Cosan. O IBR3, alta de 9,09, né? Então são os papéis que eu separei como destaque. Rompendo essa consolidação depois de puxar 120% desse fundo, né? Acumulou aí, fazendo um power breakout. Tá abrindo as bandas, mas geralmente, como eu até avisei para os alunos, fiz um vídeo inclusive sobre isso. A notícia, né, sempre quando sai notícia, a Oi abre em gap de alta e devolve. Tá? Eu falei que para eles que o importante seria fechar acima dessa região dos 1,25 a 1,30, tá? 1,25 era a resistência imediata e 1,30 foi quando ele deixou esse topo duplo aqui lá em setembro do ano passado, tá? Então era importante a gente se manter acima dessa região dos 1,30 e parece que vamos manter, vamos ver como ele se comporta amanhã, mas acredito que pode ficar aí dois candles de lado, a média de 9 vai subir aqui e vai nos dar suporte para buscar a próxima região de resistência, que é os 1,59, ali 1,60, tá? Região de agosto de 2019, ok? Então o Oi aí deu o primeiro sinal. O que vai realmente puxar o papel, na minha opinião, é saber o valor, né? Não interessa quem vai comprar A, B, C, D, pouco importa. O interessa é quanto eles vão pagar. O mercado espera 15 bilhões, se sair mais acima, provavelmente o papel vai puxar forte. Tá? Se sair abaixo, o papel pode sofrer no curto. Vamos aguardar, mas deu o primeiro sinal de que essas bandas vão se abrir e que ele vai testar em breve a região do 1,59. Outra que eu tinha falado na sexta-feira era a Profarma, tinha ativado um lindo 9,3 de compra e continua alta hoje, 4,51. O volume não foi tão grande, mas começou aqui um zigue-zague ascendente, está testando a região do 7,71, que é uma região de resistência. Violou hoje, mas não rompeu. A máxima foi 7,83, ele fechou 7,64, tá? Então pode ser que ele fique mais dois candles de lado aqui, a média de 9 chega e ele consiga definitivamente romper ali a região do 7,70, o que pode trazer para o papel, né, vamos dar uma olhada aqui, puxar um histórico, deixa eu olhar no semanal que fica mais fácil aqui de ver um possível alvo, tá? A região aqui dos 9,50, tá? Pode ser aí que o papel inicie um zigue-zague ascendente para vir testar a região dos 9,50 Profarma.
Ser educacional, hoje alta forte de 15,31%, fechando nos 18,15. Deixa eu carregar aqui, tá lento. Tem um triângulo, até coloquei um alarme, tá? Porque esse triângulo aqui tá bem, né? O papel tá 4 meses dentro desse triângulo. Então o rompimento pode ser que dê oportunidade. Volumaço hoje, acho que saiu notícia de aquisição, não sei do que. Mas rompendo aqui, é possível que o ativo inicie um movimento aí, tá? Vou usar como base essa, essa amplitude toda aqui. Pode ser que ele inicie um movimento lá na região dos 24,40, 24,50, tá? Logicamente que tem no meio do caminho a média de 400 aqui na cara do gol, a média de 200, mas se ele romper esse triângulo aí ascendente, pode ser que ele inicie um zigue-zague até a região dos 26, 26,40, 26,50. Então, um destaque aí que eu separei novo aí para vocês, além de OIBR. TIMP, com a notícia aí, né, que estão fazendo oferta para Oi, também subiu forte. Alta de 6,13, o que é para o papel é bastante, o papel não costuma ser tão volátil assim, tá? E tem esse pivô, onde ele já abriu acima do alvo 1 do pivô, tá? Foi ativado o pivô na sexta. Ele já abriu acima do alvo 1 e alcançou também o alvo 2 do pivô. Estava em 17,39, a máxima do dia foi 17,50, tá? E agora tem uma forte resistência aqui nos 17,60, 17,40, deixou um pavio longo, tá? Então espero que o papel fique de lado, ou até mesmo corrija para fazer então um zigue-zague ascendente e vir testar a região dos 17,60. Então, para quem entrou no pivô, a entrada foi sexta-feira e hoje se deu bem, né? Surfando aí forte alta. Outro papel que se beneficiou com a notícia da Oi foi Vivo, né? Vivo 24, alta de 5,99, volumaço também, rompendo a MM200 e vencendo a congestão. Tá? Aqui não estava claro o rompimento. Quem pegou teve que pegar no intraday, né? Abriu aqui já rompendo, brigando com a MM200 e teve que pegar na abertura aí olhando 15 minutos, 60 minutos para conseguir fazer algo. Se a gente colocar numa hora aqui, não deu para fazer nada no candle de uma hora porque ele já abriu rasgando, tá? Então quem pegou, pegou. Quem não pegou, deu uma nova oportunidade aqui no candle de uma hora. Deixa eu carregar aqui. Então deu oportunidade aqui, um 9,3 de compra muito bonito, tá? Não chegou a tocar MM9, mas a superação aqui 53,48 ativou esse 9,3 e agora pode ser que o papel comece aí um zigue-zague ascendente, tá? Numa periodicidade menor aí de uma hora. Voltando aqui pro diário. Então, voltando para o diário, ele tinha resistência ali na região dos 53,15 que está rompendo, tá? Contudo, já se afastou bastante, né? Já se afastou bastante das médias. Então, eu esperaria que o papel fizesse uma correção, ou lateral, ou de alguns candles até MM9 chegar, para então fazer um novo pivô, tá? Mas eu acredito que o papel vai iniciar uma tendência altista aí, vivo, tá? Para vir testar essa região aqui, né? Podemos deixar uma região desse fundinho aqui que fica, acho que, mais viável. Deixa eu deletar aqui. Essa região dos 56 e 10 e 14 até os 56 e 70 vai ser uma região de briga, tá? Topo de dezembro, fundo de janeiro, topo aqui de março, né? Então pode ser que ele inicie um zigue-zague ascendente até essa região. E dois destaques negativos: Lopes LP
SB3, tá? O ativo ele já fez um pivô aqui, tá? De baixa, mas agora ele tem um 9,2 de venda que foi ativado hoje na perda da mínima, tá? Na perda da mínima de sexta-feira, que foi 5,11, e pode iniciar aí uma tendência de baixa, né? Já fez o pivô na verdade, pode iniciar uma correção maior até pelo menos a MM50, que está subindo na região dos 4,70, o volume foi alto. E se perder aí a MM50, mais para baixo eu colocaria pelo menos a região ali dos 4,40 que ele pode vir a testar, tá? Então destaque negativo para Lopes e também para 1003, queda de 3,08. O ativo está virando a média de 9 para baixo, armando 9,1 de venda para amanhã. Então, perdendo aqui a mínima, que foi 5,03, inicia uma possível correção, pelo menos até os 4,70. Aqui a MM21 está subindo, tá? Pode ser um suporte imediato aí que o papel venha testar. Volume aí na média. Então, os destaques negativos foram esses: Lopes e 1000. E destaques positivos, fora os papéis que eu já cubro direto. Cosan, que eu já tinha falado na sexta, confirmou. O IBR3 hoje. Profarma, que eu já tinha falado na sexta e confirmou. E além desses, Ser Educacional, TIMP3 e Vi24. Legal? Grande abraço a todos. Nos vemos amanhã. Pode mandar direct message se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao curso, alguma análise que vocês queiram, que não esteja logicamente coberta aqui nos vídeos, pode mandar um direct message, tá bom? Grande abraço a todos, até amanhã.